que santa foi é essa aqui? Santa Giana. É uma santa que foi canonizada há muito pouco tempo. Mas não é no Brasil, então. Ela é italiana, mas ela foi canonizada por causa de um milagre que aconteceu no Brasil. E as pessoas que foram... Mas ela é italiana? Ela é italiana. Mas ela fez um milagre, segundo o Vaticano, isso não sou eu que estou falando, tá? Segundo o Vaticano, que aceitou esse milagre, porque você sabe que para um santo ser canonizado, precisa ter um milagre provado cientificamente, né? Existe todo um tribunal eclesiástico que faz uma análise para saber se aquela história... E é muito difícil provar, inclusive. É muito difícil provar. A Igreja Católica não vai chamando qualquer coisa de milagre. Não vai. Não vai. E esse milagre que nós vamos contar hoje é um milagre que foi reconhecido pelo Vaticano. E a santa, apesar dela ser italiana, tá? Ela fez esse milagre aqui no Brasil. E não faz muito tempo. Faz 15 anos. Faz 15 anos. Ela é uma santa moderna. É isso que eu ia falar, uma santa moderna. Ela viveu na década de 60. Ela era uma médica. Aparece o pé dela. Sim, ela era uma médica. Não é aquelas santas que a gente está acostumado a ver com aqueles hábitos ou com aquelas roupas da década de 1300, 1400. Não, ela viveu na década de 60 na Itália. Ela era uma médica. E o que aconteceu com ela, que é o que nós vamos contar na reportagem, né? Foi por causa do que aconteceu com ela que ela virou a padroeira das gestantes e a padroeira da família. E aí, esse milagre que fez com que o Papa João Paulo II a canonizasse, aconteceu no Brasil, no interior de São Paulo. Falando em Papa, você gosta desse Papa aí? Adoro! Esse Papa Francisco é gente boa, né? Dizem que o primeiro milagre que ele fez foi a gente gostar dos argentinos, né? É verdade. Quem acredita em milagre aí? Quem acredita em milagre? Levanta a mão. Quer ver que milagre foi esse? Quer ver que milagre legal? Roda lá, roda lá! Essa história aconteceu há exatamente 15 anos aqui no município de Franca, uma cidade do interior paulista a 400 quilômetros da capital. E foi por causa de uma graça alcançada por uma das moradoras da cidade, a dona Elizabeth, que a médica italiana Giana Beretta Molla foi canonizada. E hoje é Santa Giana. Elizabeth e Carlos já tinham 3 filhos quando ela engravidou de novo. Mas desta vez, a gestação não ia bem. No 2º mês de gestação, Elizabeth percebeu que tinha um sangramento. A Beth chegou com uma gravidez inicial, né? Ela já era minha paciente há algum tempo, já tinha feito um parto dela. E essa gravidez não estava cursando muito bem. No primeiro trimestre ela teve sangramento. Chegou, eu estou sangrando um pouquinho. Eu, como tenho possibilidade, né, facilidade, fazia ultrassom. Beth, ó, tem um sangramento, um coágulo grande, mas eu consigo ver um embriãozinho lá dentro. Elizabeth voltou para casa e fez o repouso recomendado. Os sintomas melhoraram e ela voltou a trabalhar. Na 16ª semana, eu estava dando aula, sou professora, e ali eu percebi que um líquido descia nas minhas pernas. E logo então, falei com as minhas amigas da escola. Meninas, olha só, eu estava no meio da aula, olha o que aconteceu. Beth, sua bolsa estourou. Nossa, mas não tá na hora ainda. Acho que você tem que ir pro hospital. Vamos agora. Aí no ultrassom confirmado, 16 semanas, bolsa rota. Bolsa rota com 16 semanas, a gravidez inviável. Um feto de que peso, hein? 200 gramas, né, aproximadamente. E a conduta seria interromper a gravidez, que fatalmente ia evoluir para um aborto, contração, na pior das hipóteses, infecção e gestação inviável. Elizabeth foi internada, mas o líquido amniótico não voltou a envolver o bebê. Aquela gestação, pelos parâmetros dos médicos, já era um caso perdido. 48 horas depois, os médicos começaram a tentar convencer o casal a autorizar o aborto. Felizmente, nós vamos ter que fazer o aborto. Não.
Diziam que a respeito do risco que ela corria naquele momento, porque pelo feto não se fazia mais nada, a não ser pela própria vida da minha esposa que estava em risco. E que a única saída no momento viável, segundo a medicina, seria eu assinar aquele documento, e se eu assinasse, eles me davam uma certa segurança de que ela iria expelir o feto naturalmente, não aconteceria nada com ela, e que se eu não assinasse, o risco dela, iminente dela perder a vida era muito grande. Elizabeth não queria interromper a gravidez, mas pensava nos 3 filhos pequenos que ela deixaria caso morresse, como avisaram os médicos. Eu quero pensar mais um pouco. Eu vou deixar vocês a sós mais uns 15 minutos para que vocês possam tomar uma decisão. A gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que seguir protocolos, mas, como já disseram, protocolos foram feitos para ser quebrados também, em respeito a um desejo, uma força de oração. E a gente fica pensando a força que as coisas adquirem quando tem que acontecer. E eu me sinto meio cúmplice, meio guiada, meio irresponsável até certo ponto, né? Mas eu acredito numa inspiração, num guia lá em cima que faz a gente tomar certas atitudes. Doutor, avisa a doutora Nádia que eu não vou tomar nenhuma decisão antes de falar com o padre. Uma amiga de Elizabeth viu o bispo de Franca saindo do hospital, onde tinha ido visitar um outro paciente. Contou a ele o drama que ela estava passando. É a Betinha, a filha do Cacá. O bispo se lembrou de Elizabeth e voltou para vê-la. Ela me leva lá que eu vou atendê-la. Já conhecia a Betinha. Falou, Betinha do Cacá, né? Eu sabia quem que era. Fui pro quarto delas e na ida pro quarto eu senti uma tremura diferente no meu coração. Eu não sou cardíaco, não sou nada, mas tenho só pressão alta, né? Mas nunca tive essas sensações. Mas tive essa tremura no coração e veio logo o nome da Beata Giana. A Beata Giana era uma médica pediatra da cidade de Mézero, perto de Milão. E na sua 6ª gravidez se recusou a fazer o aborto, mesmo tendo um tumor no útero. O bebê nasceu saudável, mas Giana morreu 7 dias depois. Ao entrar no quarto de Elizabeth, o bispo viu os dois chorando. Ouviu o drama por que passavam. Está disposta a fazer que nem fez a nossa Beata Giana? Perguntou se ela estava disposta a fazer como a Beata Giana, prosseguir com a gravidez. Se eu fizer, eu vou morrer como morreu a Beata. Meu marido vai casar de novo. Eu não sei como essa outra mulher vai cuidar dos meus filhos. Eu tenho pavor de imaginar alguém maltratando eles. O bispo então respondeu a Beth que teriam que rezar muito. Vamos rezar. Rezamos para Deus aceitar a nossa oração, pedindo que a Beata seja canonizada. Que passe por vocês dois esse milagre da nossa Beata para ela poder ser canonizada. Quem cutucou a santa foi eu no céu. Cutuquei daqui da terra, lá no céu. Estava decidido. Elizabeth levaria a gravidez adiante, até o bebê ter peso e tamanho para ser retirado numa cesariana. Foram mais 14 semanas de espera e de muita oração. As palavras são pobres para expressar, naquele momento, principalmente de um modo muito especial assim, a insegurança, a nossa parte humana, a minha parte humana, falava muito alto que era bom assinar o papel, seria mais cômodo, mais tranquilo, mais seguro e estaria resolvido um grande problema. Mas essa força que vem do alto, que ninguém tem palavra para explicar, é que me impulsionou a não assinar o papel e levar adiante aquilo que, em comunhão com a esposa, a gente tinha decidido. Uns dias antes do parto, Elizabeth ligou para um especialista em medicina fetal. Queria saber exatamente o que a esperava e como deveria nascer o bebê.
do consultório do Dr. Paulo? Ele então foi muito franco comigo, dizendo que o nosso sim à vida a gente já tinha dado. Que naquele momento, quando a criança nascesse, provavelmente teria morte súbita, porque não iria chorar, por conta que o próprio líquido amniótico desenvolve os pulmões. Se ela chorasse, ela deveria ir para uma UTI neonatal para tentar sobreviver. E se sobrevivesse, seria uma criança de muitas sequelas neurológicas, também motoras. Então, assim, realmente as sequelas daquela gravidez sem o líquido amniótico seriam super severas. Naquela noite, ninguém dormiu. Pela manhã, Elizabeth se despediu dos filhos e foi para o hospital, esperando pelo pior. O parto começou e finalmente o bebê nasceu. Era uma menina e, para surpresa de todos, nasceu com vida e chorou. Começou então o trabalho da equipe médica. Na UTI, os médicos queriam tentar de tudo, ainda que a criança vivesse só por algumas horas. Mas nada disso foi necessário, porque o primeiro exame da criança foi uma enorme surpresa. Ele é normal, ele parece não ter nenhuma sequela. Enquanto a equipe comemorava no berçário, a situação se complicava no centro cirúrgico. O que restou da placenta grudou no útero de Elizabeth e a hemorragia era incontrolável. Elizabeth, eu tenho que tirar o seu útero. Não, doutora. Não tiro meu útero e nem faço laqueadura. Deus não me fez infértil. Essas foram as últimas palavras de Elizabeth antes de perder os sentidos. Os sinais vitais estavam desaparecendo. Parecia que a história iria se repetir e Elizabeth teria o mesmo destino da beata Giana. Mas o bispo tinha pedido a beata que salvasse a criança e a mãe. E Elizabeth resistiu. Quando mãe e filha tiveram alta, o bispo começou a cumprir sua promessa. O Vaticano recebeu toda a documentação sobre o caso, que foi declarado como um verdadeiro milagre. Foi milagre, porque todas as entrevistas disseram isso. Foi um verdadeiro milagre. Todas as entrevistas. E foram vários entrevistados, entre médicos e enfermeiras, tudo isso, que conheceram a Betinha e o Cacá, todos terminavam a sua entrevista dizendo: foi de fato uma intervenção divina, que humanamente não se explica isso aí. Por causa desse milagre, hoje Giana é santa. Elizabeth dedica sua vida a divulgar essa devoção, apresentando uma relíquia da santa, o punho da camisola que Giana usava quando morreu. Na verdade, a fé, nós estamos falando de fé, né? Milagres pela fé. A fé é aquilo que nos sustenta. E, na verdade, é algo que você não é concreto, você não pega, você não prova, você acredita, você se entrega. E eu falo muito isso, que a fé é a experiência da entrega. Você pede algo para Deus e deixa Ele fazer. A única coisa que eu fiz foi não fazer nada na frente de Deus. Eu penso que foi realmente um milagre, né? Principalmente agora que eu entendo mais das questões médicas, eu vejo que realmente foi que meus pais tiveram muita coragem por persistir, né? Porque eles realmente sabiam o que eles poderiam deixar para trás, os filhos, e eles tiveram muita coragem e muita fé em Deus. Alguém já te chamou alguma vez de menina milagre? Já. Pra perguntar. Mas gente que não entende muito já me chamou perguntou se eu era santa, assim, mas eu já vou explicar. Santa Giana morreu em 28 de abril de 1962 e foi canonizada em 2003 pelo Papa João Paulo II por sua intercessão na história de Elizabeth. Tornou-se a padroeira das famílias e das gestantes. E deixou um milagre vivo, dançando em Franca, para celebrar o poder da fé. Muito bem, uma santa moderna essa aí. Uma santa moderna, uma linda história de fé. E a menininha, claro, que nasceu, filha da Elizabeth, ganhou o nome
de Giana. Muito bem. E eu espero que faça um milagre e você arrume um casamento. Tá? Ai, Jesus! Tchau!